que passa, né, na nossa convivência com as situações externas da nossa vida nesse mundo, nós temos a percepção que o controle das situações da nossa vida está cada vez menos na nossa mão, mas mais nas mãos de Deus. Porque hoje você não consegue planejar, hoje você não consegue falar, não vai acontecer assim, eu vou fazer assim, vai acontecer dessa forma, e nós não temos como planejar isso. Por quê? Porque as situações que estão à nossa volta, elas estão fora do nosso controle, né? Mas aí é que está, queridos, aí é que está a situação. Se ela está fora do nosso controle, ela não está fora do controle das mãos de Deus. E se nós somos sábios e inteligentes nesse tempo, nós vamos nos aproximar de quem? De quem está com controle, né? Hoje o controle está totalmente, Deus está dizendo, ó, o controle está totalmente nas minhas mãos. Então nós precisamos entender isso, porque se nós não entendermos isso, nós vamos começar a malhar em ferro frio, não vamos sair do lugar, vamos nos decepcionar, vamos nos frustrar, vamos nos entristecer com as circunstâncias. O fato é que nós precisamos verdadeiramente nos aproximarmos mais de Deus, e nós precisamos buscar uma intimidade com Deus. Eu vou até pedir para o Wander e a Rosina sentar, que vocês são os únicos que estão em pé, né? Porque senão vocês ficam em pé, os outros ficam sentados, fica estranho, né? Mas, queridos, o que é ter intimidade? Intimidade é você se achegar perto de alguém e conhecer o coração daquela pessoa, entender os propósitos que estão no coração daquela pessoa, e depois que você entender os propósitos do coração daquela pessoa, você se comprometer com isso. E se nós queremos verdadeiramente ter intimidade com Deus, nós temos que nos aproximar de Deus, entender os propósitos do coração de Deus e nos comprometermos com isso, nos comprometermos com cada propósito que está no coração de Deus, para que nós verdadeiramente possamos provar da ação de Deus nesse tempo. Então eu creio que Deus sempre tem um escape, que Deus sempre tem uma solução no meio das dificuldades para aqueles que o buscam. O problema é que muitos não estão buscando a Deus. O problema é que muitos estão se deixando levar pelas circunstâncias. Então nós que estamos aqui nessa manhã, precisamos ter essa visão. Eu estou aqui porque eu tenho fé. Hoje, eu vejo que o Senhor vai trabalhar muito essa questão da dependência. De quem você realmente está dependendo? De Deus? Dos homens? De você mesmo? Aonde está a sua dependência? De quem realmente você está dependendo? Eu quero dar continuidade no culto, pedindo para você abrir aí a sua Bíblia, em Marcos 5, 21. Uma palavra. Som. Ei. Uma palavra que eu ministrei no domingo passado sobre a vida de Jairo, e eu quero compartilhar um pouquinho mais dessa palavra com vocês. Marcos 5, 21. Diz assim a palavra de Deus: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Eu só vou ler até aí, o restante eu vou estar narrando para os irmãos. Esse texto aqui, irmãos, Deus falou muito forte comigo na semana passada, e Deus me fez assim pensar muito nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, onde a nossa atenção está muito voltada para uma situação só. Às vezes o ator principal desse momento se tornou o Covid-19, e a gente começa a perceber que a Covid-19 ela se tornou o pivô de um, vamos dizer assim, ou o difusor de várias situações difíceis e problemáticas na vida de muitas pessoas, na vida de toda a sociedade.
mas nós às vezes ficamos atentando só, especificamente para aquela situação. E quando o Senhor falou para mim, nesse texto, sobre o cuidado que nós temos que ter, e sobre essa questão de recebermos a bênção das mãos dele, Deus falou no meu coração o seguinte, que muitas vezes buscar a bênção de Deus é uma questão de vida ou de morte, é uma questão de vencermos ou de sermos vencidos pelos problemas. Esse era o caso de Jairo. O caso de Jairo, buscar a bênção de Deus, não era simplesmente buscar uma bênção financeira, não era simplesmente buscar uma solução de um probleminha ali circunstancial, era uma questão de vida ou de morte, era uma questão de vencer ou de ser vencido por problemas que estavam além das suas forças. Ele não tinha outra opção a não ser realmente buscar a Deus, e buscar a Deus de todo o seu coração, buscar a Cristo de todo o seu coração. E o que o Senhor chamou a minha atenção inicialmente nesse processo que Jairo passou de buscar a bênção de Deus, é o olhar de amor no meio da adversidade, o olhar de amor no meio das dificuldades, o olhar de amor no meio da luta, no meio dos desafios. Nós não podemos perder esse olhar. Nós não podemos deixar de ter um olhar de amor para com aqueles que nós precisamos cuidar, para com as pessoas que dependem de nós, para com as pessoas que precisam de nós. Nós precisamos ter um olhar atento de amor para com a vida dessas pessoas. E Jairo, ele estava com esse olhar sobre a vida da sua filha, e Deus começou a colocar no meu coração que o exemplo de Jairo tem que falar conosco nesse tempo sobre cada um de nós como Jairos dentro da igreja. Nós não podemos ficar olhando para uma situação só. Nós temos que ver que doença não é apenas aquilo que nos atinge fisicamente. Doença é aquilo que nos atinge muitas vezes emocionalmente, é aquilo que atinge as nossas emoções, é aquilo que atinge o nosso espírito, é aquilo que atinge a nossa fé. Tem muito crente que está doente na fé, né? Porque está vivendo uma fé que não parece ser fé, né? Uma fé cheia de medo, uma fé onde você não consegue confiar em Deus, onde você não consegue acreditar que Deus pode, que Deus vai fazer, que Deus vai guardar, que Deus vai proteger, né? Tem muita gente que parece que está doente, irmãos, dos sentimentos também, muitas pessoas assim apavoradas, muitas pessoas assim com medo exacerbado dos problemas, né? Então nós precisamos ter um olhar de amor, e Deus começou a me incomodar com essa situação. E depois que eu preguei essa palavra, suicídio, 3 situações em sequência de pessoas que tentaram no mesmo dia suicídio, né? Parente do Lucas, a esposa do irmão Carlinhos, e a filha da engenheira que está cuidando do projeto ambiental da igreja. A irmã dela, de 14 anos de idade. Irmãos, adolescente, jovens, irmãos, todos estão sentindo as dificuldades de uma maneira muito forte. Todos estão recebendo, vamos dizer assim, esse momento de uma maneira assim, muito impactante em suas vidas. E nós como igreja precisamos nos levantar em oração. Por isso eu lancei aquela campanha. Eu só li esse texto aqui porque eu estou falando da campanha. Nós temos que orar. Se nós somos o povo da fé, nós temos que demonstrar fé agora. Fé não se demonstra em momentos de bonança. Fé se demonstra em momentos de adversidade, né? Quando você está vivendo uma bonança, você não precisa exercer uma grande dependência de Deus em fé, porque você está vivendo a bonança. Está tudo tranquilo, está tudo em paz, né? As águas estão calmas. Mas quando você está no meio da tempestade, está no meio da luta, ali verdadeiramente você precisa exercer fé. Ali verdadeiramente você precisa demonstrar sua fé em Deus. Então hoje eu vejo que através dessa pandemia Deus está nos dando a oportunidade de crescermos na fé, de exercitarmos nossa fé, de demonstrarmos ao mundo que a fé em Cristo faz a diferença no meio das adversidades. Agora, se nós começarmos a nos acovardar, a exemplo daqueles que não têm fé, como que a nossa vida vai fazer diferença nesse tempo? Então, irmãos, é muito bonito falar de fé, é muito bonito a pessoa falar, eu tenho fé, mas eu tenho que mostrar a minha fé pelas obras da fé, né? E uma das obras da fé é a coragem em tempos de medo, né? Nós não podemos ficar acuados, recuados, presos, né, numa circunstância, numa situação, e não reagirmos, né? Então, quando eu falo sobre coragem, eu não estou aqui falando de coragem que é sinônimo de imprudência, né? Em tempos de pandemia,
o que Deus está pedindo de você? Que você seja prudente, que você venha à igreja, que você guarde o distanciamento, como você está aqui guardando, que você use a máscara, que terminou o culto, você vá para a sua casa, que você evite de ficar tendo contato com as pessoas. Isso é ser prudente, mas ao mesmo tempo você está tendo fé, porque você não está deixando que a doença te paralise dentro da sua casa, te amarre dentro da sua casa, e você não sai para nada, E tem gente que está assim, tem gente que está vivendo de uma maneira como se uma neurose tomasse conta do seu coração. Se eu tirar o nariz para fora da janela, eu vou pegar Covid. A pessoa está desse jeito, E nós precisamos vencer essas circunstâncias, nós precisamos vencer essa situação. Então nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. Se o Senhor não edificar a casa, o que diz a palavra de Deus, irmãos? Em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Qual é a reflexão que você tem desse texto? Qual é a reflexão que você tem desse texto isoladamente na sua vida? Eu tenho a seguinte reflexão, irmãos: que se eu não depender de Deus acima de mim mesmo, dos meus recursos, da minha capacidade, todos os meus esforços serão em vão. O que é depender mais de Deus e menos de si mesmo? Vamos supor que a dependência está em 100%, você tem que dividir ela entre a dependência de Deus e a sua. 49% eu vou depender de mim, 51% eu vou depender de Deus, ou seja, a minha dependência maior está em Deus. Então eu estou esperando que nesse 51% Deus vai honrar os 49% que eu estou fazendo, Isso, eu estou fazendo uma matemática aqui pura e simples, Tem pessoas que vão depender de Deus 70% e depender de si mesmo 30%, e assim vai. O que não pode é nós dependermos 60%, 70% de nós e esquecermos da dependência de Deus, porque a dependência maior de Deus nesse tempo é que vai determinar, irmãos, a nossa vitória. A dependência maior de Deus nesse tempo é que vai trazer sobre nós a proteção, o amparo, o cuidado de Deus. Então nós precisamos matar no nosso coração o vírus do medo, A gente está tão preocupado com o vírus da Covid e a gente está contaminado com o vírus do medo, do desânimo, da descrença, da incredulidade. Irmãos, o povo de Deus sempre foi um povo perseguido em todas as gerações, desde que a igreja surgiu, um povo que sempre foi confrontado com situações duras e difíceis, com risco de morte, mas a igreja nunca recuou, a igreja nunca deixou de avançar como igreja, A igreja nunca deixou de ser igreja, e hoje a igreja está perdendo a sua identidade essencial, por quê? Porque a igreja está se deixando dominar pelo medo de uma doença, Eu estava compartilhando com o Lucas ontem, porque eu tenho que ler, eu tenho que buscar muito conteúdo para entender o que está acontecendo. E um pastor norte-americano chamado Neil Wolf, acho que é o sobrenome dele, eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos nas últimas 3 semanas e constataram que 48% dos membros de igreja que ficaram em casa para participar de culto virtual deixaram o culto virtual, abandonaram o culto virtual. Entende? Abandonaram o culto virtual. Dos 52% que continuaram no culto virtual, preste atenção no que eu vou dizer. Dos 52% que continuaram presentes no culto virtual, 40% desses 52%, apenas, só 40% continuaram dando atenção ao culto virtual da sua igreja local. Os outros 60% começaram a ver cultos virtuais de outras igrejas maiores, com uma equipe de louvor mais estruturada, com pregadores mais renomados, ou seja, eles saíram da conexão com a sua igreja local e partiram para uma conexão com outras igrejas, com outros pregadores, com outros ministérios de louvor. E aí o que acontece? A igreja local, ela começa a se dissolver em conexão, a igreja, aquela igreja menorzinha, aquela igreja pequena que não tem aquela estrutura, aquele aparato todo das igrejas grandes, elas começam a enfraquecer, porque as pessoas vão aos poucos perdendo a conexão com aquela igreja, da qual ela faz parte, aonde ela professa a sua fé, aonde ela diz que ela tem um compromisso ministerial. Ela começa a se apartar da sua própria igreja local. E ela fala: mas eu não estou fazendo nada de errado, porque eu estou recebendo a mensagem de Deus, não é da minha igreja local, mas eu estou ouvindo a palavra de Deus.
Só que ela não percebe que ela está tirando a força, da conexão da sua igreja local. Então essa pesquisa foi muito interessante, irmãos. Eu vou falar isso de uma maneira mais profunda à noite, eu pretendo falar isso de uma maneira muito mais profunda à noite, que o culto virtual, um irmão disse para mim assim: pastor, o senhor quer a minha opinião? Eu não acredito em culto virtual. Porque culto virtual para mim não é sentar em frente de uma tela, de uma televisão e ouvir uma mensagem. Ele falou assim: desde que eu era criança eu aprendi que culto a gente não assiste, a gente presta. E prestar um culto a Deus não é só você ver uma mensagem atrás de uma tela, de uma televisão. Envolve reverência, envolve estar com a minha família, envolve conexão com as pessoas, envolve um momento de oração, envolve questões que estão relacionadas com o ato congregacional de sermos verdadeiramente pessoas ligadas com o céu e ligadas com a terra e uns com os outros. E hoje tem pessoa que assiste uma mensagem em casa lavando louça, né? Ou nem ouve direito. Ou seja, não existe uma conexão verdadeira quando você está dentro da sua casa, né? Porque nem todos estão ali realmente na reverência, prostrados. Vai ter um momento de oração. Agora eu ouvi a palavra, nós vamos sentar, nós vamos orar, nós vamos nos dedicar agora a orar pela igreja, nós vamos orar uns pelos outros. Não tem. E esse irmão falou assim: pastor, eu não acredito. Se dentro da igreja tiver um dia um debate sobre culto virtual, eu vou falar. Eu estou assistindo porque o senhor está pedindo para mim assistir, mas eu não acredito em culto virtual. Eu acredito que isso é uma ferramenta para divulgar uma mensagem, mas culto vai muito mais além disso. Então eu vejo, irmãos, dentro dessa pesquisa que eu acabei de mencionar, 3 semanas atrás, isso nos Estados Unidos, e eu vejo que o problema no Brasil é muito maior, né? Porque o Brasil é muito mais carente. Nós somos um país muito menos preparado tecnologicamente que os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, então, em 3 semanas, 48% das pessoas que são de igrejas pararam de participar do culto virtual. Isso é alarmante. Ou seja, e dos que começaram a assistir, que permaneceram assistindo o culto virtual, 52%, só 40% permaneceu fiel ao culto da sua igreja local. O restante começou a participar de cultos de outras igrejas maiores, grupos de louvores mais bem estruturados, pastores mais renomados. Ou seja, a igreja pequena, eu fico pensando assim: se nos Estados Unidos aconteceu isso, que é um país muito mais bem estruturado, as igrejas todas são muito mais bem estruturadas que aqui no Brasil, eu fico pensando numa igreja pequenininha que não tem nenhum celular como esse que nós temos aqui para gravar um culto. O que vai acontecer com essas igrejas nesse tempo de pandemia? A tendência é que as pessoas estão em casa: eu vou assistir um André Valadão, eu vou assistir aí um outro ministério de louvor, nem sequer ouve a mensagem do seu pastor, nem sequer dá atenção ao que está acontecendo na sua igreja. E aí Deus falou muito forte comigo sobre uma palavra chamada convergência. Essa situação vai quebrar a convergência. Ou seja, o que é convergir? É todos chegarem no mesmo ponto, um ponto em comum. Convergir é todos irem e chegarem ao mesmo ponto de entendimento, ao mesmo ponto de fé, ao mesmo ponto de propósitos com Deus. Porque se eu estou numa igreja local, mas eu não participo nem no presencial e nem no virtual daquela igreja, automaticamente eu começo a me desligar do que está acontecendo ali. E aquela igreja local, coitada, ela começa a sofrer uma dissolução, uma dissolvência, né? Eu penso assim, irmãos, como eu disse há alguns dias numa mensagem: o culto virtual, ele é uma necessidade hoje. Nós não podemos negar que é preciso tê-lo, né, para que a gente possa se comunicar à distância, mas ele nunca vai ter a profundidade, né, que o culto presencial aqui tem. E eu sei que tem pessoas aqui que concordam comigo, né? Eu sei que tem pessoas aqui que já se manifestaram concordando comigo nesse sentido, porque não se constrói relacionamentos fortes atrás de uma tela, né, à distância, né? Não, existem coisas que você nunca vai fazer no virtual e que só pode ser feito no presencial. E se nós como igreja não ensinarmos as crianças hoje a entender o propósito de igreja, na essência, irmãos, nós vamos mandar muita criança para o inferno amanhã.
Nós vamos trabalhar como igreja para que muitas crianças, amanhã ou depois, se percam. Por quê? Porque nós não estamos ensinando essas crianças a terem amor pela palavra. Porque o culto está virando uma bagunça, né? Dentro de casa não se tem culto, né? As pessoas, eu vou olhar uma mensagem aqui, aí vai fazer outra coisa. Irmãos, ninguém leva a sério. Dentro de casa, dificilmente as pessoas levam a sério, realmente vão fazer um culto em casa. Não está acontecendo isso. Não está acontecendo isso. Então eu sou um pastor preocupado com quem não está preocupado com a igreja, com quem não está preocupado com a essência do que é a igreja, porque nós vamos perdendo a nossa essência. Se nós não cuidarmos dos valores que foram plantados em nós, nós vamos perdendo. Nós vamos perdendo. Eu vim para cá, irmãos, eu vi um monte de ciclistas na rua, mas muitos ciclistas, né? Onde você sai tem um grupo, né, de ciclistas. Está todo mundo fazendo aquilo que acha que é importante fazer. Agora, eu fico preocupado quando as pessoas elas dizem assim: ai pastor, ir na igreja é um risco, por isso eu não estou indo. Só que aí você vê aquela pessoa em muitos outros lugares. Queridos, isso para mim é hipocrisia. Por quê? Porque se você não vai em nenhum outro lugar, você pode dizer isso. É um risco, mas eu também não vou no mercado, eu também não vou no posto, eu também não vou andar de bicicleta, eu também não vou na academia. Não, tudo bem, eu concordo com você. Então você se isolou de tudo. Então você realmente conseguiu o seu isolamento total. Mas quando a pessoa ela começa a dizer: não, eu não vou na igreja porque é um risco. Eu discuti com uma pessoa essa semana por causa disso também, e eu falei para essa pessoa: querida, se você não está vindo na igreja porque você é um risco, você tem que deixar de ir nas outras coisas, né? Você tem que deixar de ir em outros lugares. Eu sei que a pessoa vai, entende? Então a gente começa a trazer sobre a igreja a visão de que a igreja é um problema. A igreja de Deus não é um problema. A igreja de Deus não é um problema, querido. A igreja de Deus não é um lugar de problemas. A igreja de Deus, ela sempre foi um lugar de soluções. Só que se nós começarmos a deixar a doença e a opinião pública e a Globo e não sei mais quem entrar na nossa cabeça e definir o que nós temos que fazer, o nosso comportamental, daqui a pouco a gente vai falar: eu sou de Cristo, eu amo a Cristo, mas você está muitas vezes diminuindo aquilo que é de Cristo na sua vida. Você está desprezando aquilo que é de Cristo, porque a igreja, essa igreja, ela não é minha. Essa igreja não é minha. Essa igreja é de quem, irmãos? De quem que é a igreja, irmãos? É de Jesus. A igreja é de Deus, né? Quem pensou nela foi o Senhor. Quem edificou ela é o Senhor. Quem está mantendo ela edificada todos os dias é o Senhor. Então, ainda que venham as dificuldades, eu tenho que lutar pela expansão do reino de Deus, pelo crescimento do reino de Deus. Eu tenho uma função na igreja, eu sou membro de um corpo, né? E eu não posso me deixar envolver por aquele pensamento que o que importa hoje somente é eu não pegar Covid. Parece que as pessoas estão só com esse pensamento. Irmãos, escuta o que eu vou falar, quero que você me escuta. Se você estiver conversando agora, eu vou te corrigir. Escuta o que eu vou falar. Eu recebi um comunicado da Convenção Batista, 47 igrejas batistas. Presta atenção no que eu vou dizer. 47 igrejas batistas quase fecharam as portas por problemas financeiros, por evasão de crentes, porque os crentes abandonaram a igreja. Não é uma igreja, não é duas igrejas, 47 igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira. Quantos sabiam disso? Só para mim ter uma noção. Você sabia, né, Lucas? Aurinete. Irmãos, essa igreja não passou por essa experiência. Um dos motivos é porque eu sou xarope, né? Nesse sentido de tentar te despertar na fé. Por que eu estou falando dessas estatísticas todas que aconteceram nos Estados Unidos, que está acontecendo aqui? Porque eu estou usando o embasamento dessas informações para atrair a sua atenção para mim, para que a gente venha andar em convergência, para tirar você da inércia, para tirar você da incredulidade, para tirar você do medo. Porque se nós não cuidarmos da igreja da qual nós fazemos parte, ninguém vai cuidar, irmãos. Você acha que alguém vai vir aqui cuidar dessa igreja?
Você acha que alguém vai cuidar dessa obra? Essa obra está nas nossas mãos. 47 igrejas batistas passaram por um problema sério de finanças. Tem pastor que passou quase situação de fome, de não ter o que comprar dentro de casa, né? Então, quando eu falo isso para você, eu estou dizendo para você o seguinte: Larison, Ambrosina, Aurinete, vocês têm uma responsabilidade com essa igreja. Eu estou usando o nome dos três, mas é como se eu estivesse dizendo o nome de todo mundo, né? Todos nós temos uma responsabilidade com o sustento da obra, todos nós temos uma responsabilidade com os ministérios dessa obra. Nesses dias, parece que só o que está funcionando é o Ministério de Louvor, né? Dadas as circunstâncias, eu não vou falar dos outros ministérios, por quê? Porque pode ser que tenha muita gente que ficou doente e está se recuperando, né? Mas hoje, por exemplo, o Ministério de Louvor passou por uma Covid. Praticamente quem não pegou Covid no Ministério de Louvor? Só o Mateus, o Alessandro, ele não sabe se pegou ou se não pegou, porque teve uma gripaiada lá na casa dele há um tempo atrás, mas ninguém foi fazer teste, né? E é uma das coisas assim que me chama a atenção. Às vezes nós passamos pelos sintomas da Covid, julgamos que aquilo seja apenas uma gripe e não vamos fazer teste. Vou dar um exemplo. Às vezes você pegou a Covid e você hoje está com medo da Covid, mas você já pegou ela lá atrás, só que você não sabe porque você não foi fazer o quê? Teste. Qual a minha orientação para todo crente que está ficando gripado? Querido, vai fazer o teste. Vai fazer o teste. Por quê? Porque às vezes você pegou a doença. É que nem o irmão Jorge ontem, a gente conversando, que a Adriana está com todos os sintomas da Covid. Aí a gente estava conversando sobre ele vir ou não na igreja, porque ele queria estar aqui. Aí eu falei: Jorge, talvez seja melhor você não ir, porque se a Adriana está com esses sintomas, não fez o teste ainda, você está em contato, os filhos e tal, talvez seja melhor você ficar em casa, né? Eu não sou de, se a pessoa quer vir, eu não sou de barrar, mas eu tive que barrar, não, dá um tempinho, espera aí, né? Mas hoje a gente tem que agir assim, porque às vezes nós estamos, imagina você que está aí com medão da Covid, e às vezes você vai lá fazer o teste, e você já passou pela Covid, descobre lá, não, você foi infectado, mas você sarou e nem percebeu. E eu vou dizer uma coisa para você, querido, você que já passou como eu, né, durante 3 meses, é o que diz os médicos aí, durante 3 meses é como se você tivesse uma imunidade total. Nós não transferimos Covid para ninguém, entende? Nós não transferimos Covid para ninguém. A gente tem uma certa imunidade sobre essa situação, então a gente não passa. Por que eu falo isso? Porque parece que quando você pega uma Covid, você... Vou pedir para o Gabriel, depois você mexe aí. Quando você pega a Covid, a impressão que você tem das pessoas que te cercam é que elas acham que você vai ter Covid para a vida eternamente. As pessoas elas começam a te discriminar. As pessoas começam a te desprezar, te rejeitar, porque acham que você vai passar uma doença para ela. Querido, estuda, né? Estuda, entende a situação, porque senão você começa a agir até em desamor com as pessoas, né? Porque você, no teu entendimento, você acha que aquela pessoa que pegou Covid, 20 dias, querido, fechou o ciclo, 20 dias. O médico falou para mim: 20 dias você não transmite, você não contamina mais ninguém, em hipótese alguma, entende? Isso um médico me falou. Então eu fico pensando assim, eu vejo como que Deus trabalha na nossa vida para nos honrar. A minha esposa pegou Covid, a gente pegou, todo mundo, aí voltamos, passamos depois da quarentena, a vida normal, e ela começou a ser desprezada, vamos dizer assim, discriminada no Boticário, um dos pontos que a gente tinha para trocar produto. Quando o pessoal soube que ela estava, o tratamento mudou, né? Ela chegava, as gurias sumia, né? Aí olha só como é que Deus é, irmãos, porque eu digo assim, a minha esposa, ela tem um coração melhor que o meu. Eu vejo assim, a minha esposa, em muitos aspectos, eu vejo que Deus tem um carinho até maior com ela.
talvez até do que comigo, porque eu tenho um coração difícil. Eu às vezes sou intemperante, eu às vezes quando sofro uma situação de discriminação, eu reajo, né? Eu ainda tenho um pouco assim de ser incisivo, de às vezes deixar o nervosismo aparecer, né? Às vezes eu tenho isso em mim, ela não, ela engole sapo quieta. Eu admiro essa capacidade que ela tem de ser discriminada, de ser maltratada e levar isso tranquilamente. E o que aconteceu? Mas eu ia com ela, né? Eu chegava lá na porta e eu via a situação acontecendo. Mas olha só como é que é Deus na nossa vida. Ela foi fazer uma troca num dos dias e a menina que atendeu ela cometeu um erro e passou para ela, tipo assim, era um produto de R$100 e passou para ela um produto de R$200, ou seja, se minha esposa fosse desonesta, ela ia levar vantagem na situação em R$100, e a menina ia levar um prejuízo de R$100. Só que minha esposa chegou, ela percebeu, ela falou, não, ela me deu o produto errado, e eu não vou jamais, né, vou dar prejuízo para ninguém. O que ela pegou? Ela ligou para a menina e falou, ó, você me deu um produto a mais, você errou aqui na hora de passar e tal. E aí ela foi lá, devolveu o produto. Sabe o que aconteceu, irmãos? A menina quase chorou, a menina assim, ela não acreditou, ela falou, você veio devolver, você veio, nossa, você é honesta, você agiu corretamente, eu não esperava que você fosse agir assim. O que aconteceu? Todas as pessoas começaram a olhar para a honestidade dela, esqueceram da Covid, e começaram a receber ela de tapete vermelho. Deus mudou aquela situação, porque Deus honra aqueles que o servem. Naquele momento Deus quis honrar minha esposa, Deus quis exaltar minha esposa no ambiente em que ela estava sendo rejeitada, discriminada, diminuída, simplesmente porque passou por uma doença. E eu quero dizer para você, querido, Deus cuida nos detalhes da nossa vida. Não tem uma música que a gente canta aqui, e que a Aurinete, vamos dizer assim, é a voz dessa música aqui na igreja, Deus de detalhes. Às vezes o que é um detalhe para mim, para Deus, é algo que Ele é um detalhe que para Ele é muito importante ser trabalhado para nos honrar. O que eu quero dizer para você nessa manhã, com tudo isso que eu falei, que nós, primeiro, nós temos que estar atentos ao que está acontecendo. Queridos, a igreja, ela está, existe uma doença aí fora? Existe. Existe uma pandemia aí fora? Existe. Mas por trás de uma pandemia, muitas vezes, existem forças espirituais trabalhando contra o reino de Deus. Existem forças espirituais trabalhando contra a minha fé, contra a sua fé, para que a gente desanime, para que a gente esmoreça, para que a gente desista, para que a gente, irmãos, comece a agir como aqueles que não têm fé, e a gente comece, de certa forma, a negar aquilo que nós tanto pregamos. Nós pregamos tanto, irmãos, a segurança que nós temos na vida eterna, a segurança que nós temos num Deus que guarda, num Deus que protege. Aí chega na hora, a gente começa a vacilar, a gente começa a ter uma atitude de covardes, né? Então eu quero dizer para você nessa manhã, não seja covarde, levante a sua cabeça. Se você acha que está difícil, vamos lutar com as armas da fé. Nós temos uma campanha de oração para fazer a partir de segunda-feira. Várias pessoas aqui, o Lucas vai ser uma das pessoas, a minha esposa, a Cecília, o Jorge, o Edenir, a esposa dele, eu não sei mais quem. Nós vamos jejuar pela igreja durante 21 dias. A gente vai intercalar isso, vamos jejuar para que Deus tire do seu coração todo sentimento de depressão, de desânimo, para que Deus haja na sua vida financeira, né? Está difícil, pastor, as portas fecharam com essa pandemia, não estou conseguindo, meu comércio está difícil, eu estou desempregado, estou com problema disso e daquilo. Por quê? Por causa da pandemia. Vamos orar. Nós não somos o povo da fé, irmãos? Nós não somos o povo que crê em Deus? Eu vejo que a maior maneira de evangelizarmos o mundo hoje é nós agirmos com coragem, porque hoje você vai falar de Jesus para as pessoas nem te dão atenção, mas se elas começarem a ver em você uma atitude que realmente revela
que Cristo tem feito a diferença na sua vida, aquela pessoa vai olhar para você e falar: peraí, onde é que é a sua igreja? Como é que faz para ter essa fé que você tem? A gente fica pensando tanto em como que a gente vai evangelizar, como que a gente vai trazer pessoas para Jesus. E o Senhor está falando: apenas testemunhe de mim, apenas seja firme na sua posição. Irmãos, eu tenho uma prima que está internada na Santa Casa, não é de Covid, acidente de moto, está fazendo várias cirurgias na perna, clavícula, enfim. Mas eu fui visitar, não permitiram eu visitar porque as visitas estão suspensas por causa de Covid, né? Então, visita religiosa também não se faz em hospitais nesse momento. Só que eu comecei a mandar mensagens para ela, para a família, que não é daqui, é de Jardim, e aí o povo começou a se levantar na fé. A gente começou a ajudar essa família a se levantar na fé, a se colocar em pé. Estavam todos animados com os problemas, com o acidente, com as dificuldades, mas é assim. E eles são católicos, eles não são evangélicos, né? Mas eles começaram a se abrir para Jesus, se voltar para o Evangelho de Jesus, por uma postura de amor e uma postura de fé. Então, nesse momento, eu nem preguei Jesus ainda, né? Eu nem falei ainda: ó, tem que aceitar Jesus. Mas as pessoas estão se voltando para Jesus quando nós estamos voltados para Jesus. Como é que você quer que as pessoas se voltem para Jesus se você não está voltado para Jesus, né? Então nós precisamos nos voltar para Cristo, entender que Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmãos, Covid, no domingo passado à noite, veio um casal aqui que são enfermeiros, nós são amigos do Lucas, e 4 visitantes domingo à noite, domingo passado à noite. E esse casal de enfermeiros estava aqui e falou: pastor, é questão de tempo para todo mundo pegar essa doença. O enfermeiro está falando para mim assim, ele falou assim: o vírus fica 7 dias no mental. Ele falou: quando o senhor chega em casa, o senhor lava a maçaneta dos carros, do seu carro? Eu falei: não. Ele falou: ninguém faz isso, né? A questão vai muito mais além. Ele falou: a gente lida com saúde todos os dias, a gente vê como que está acontecendo. Então, entenda uma coisa: não vai ter pós-Covid, irmãos. A gente vai ter que aprender a viver com Covid, porque mesmo quando sair a vacina não vai matar o vírus. Exemplo, quem já tomou vacina de gripe aí? Depois que você tomou vacina, acabou de ter gripe? Nunca mais teve gripe? O vírus da gripe foi morto? Não foi, gente. Vacina não mata vírus. O vírus vai continuar aí. O Covid, ele vai continuar Covid, ele vai mudar, ele vai sofrer mutações, ele vai estar aí. Se você não aprender a conviver com a situação, você vai ser um fujão sempre. Você vai ser uma pessoa tendenciosa a fugir e a viver fugindo das circunstâncias. Então, o que eu digo para você nessa manhã: prepare-se para enfrentar o vírus, prepare-se para enfrentar a doença. Nós não temos como ficar fugindo dela a vida toda. Talvez a sua precaução hoje vai te dar aí mais 6 meses de você não contrair, mas talvez daqui 6 meses, 1 ano, você pode vir a contrair essa doença. Você tem que estar preparado, né? Você tem que estar preparado para entender que é uma circunstância que possivelmente pode alcançar você. E se alcançar, Deus vai estar te cuidando, Deus vai estar te protegendo, Deus vai estar te dando vitória sobre a enfermidade. E nós não podemos desistir de sermos igreja, desistir de estarmos na nossa posição como crentes. Por quê? Porque existe uma doença aí fora que o pessoal está dizendo que mata. E mata mesmo. 216 pessoas foram mortas em Campo Grande por causa dessa doença. Só que 10.548 pessoas foram curadas, né? Então, a gente fica assim: nossa, Covid mata, gripe mata, dengue mata, né? Se houvesse uma situação na televisão onde todo mundo ficasse: olha, morreram em Campo Grande não sei quantas pessoas de dengue, e quantas pessoas passaram pela dengue, e da mesma maneira que se passar a mensagem fosse passado com as outras doenças, não ia ter mais mosquito em Campo Grande. Todo mundo ia sair matando os mosquitos aí, que estão morrendo de dengue. Mas não é. Hoje parece que existe um terrorismo de informação
para deixar todo mundo. O problema é a Covid. O problema é a nossa falta de cuidado. Gosto muito da palavra que o Lucas falou. Ninguém passou Covid para mim. Eu descuidei e eu peguei. Né? Eu descuidei e eu peguei. Então, se você pode ter os seus cuidados, tenha. Né? Não descuide. Mas às vezes, com todo o cuidado que você está tendo, você vai pegar. Por que eu falo isso? Porque tem gente que, desde que começou a Covid, né, a Covid no Brasil, 3 meses sem ir na igreja, confinados, e pegaram. Não vieram à igreja e pegaram a Covid. Ou seja, irmãos, se você tiver que pegar, você vai pegar. Se você tiver que passar por essa experiência, você vai passar. E eu tenho plena convicção no meu coração, queridos, que ninguém vai morrer antes da hora. Ninguém vai partir antes da hora. Esses dias eu recebi uma mensagem, um pastor em Campo Grande é a 53ª vítima da Covid. Um pastor, não lembro de que denominação. Eu falei, e daí? Isso quer dizer que o pastor morre, né? Morre de Covid, como morre de outras circunstâncias também. Irmãos, se partiu, é porque estava na hora de partir, né? Agora a gente fica dando, não, mas morreu disso. Irmãos, todos nós vamos morrer. Eu estou preparado para morrer. Eu estou preparado para partir. Mas Deus não quis que eu partisse de Covid, né? Até que a Covid já foi. Mas, e você? Você está preparado para enfrentar as situações? As situações estão aí. E nós temos que enfrentar com fé. Tá certo? Então eu quero que você fique em pé.